Fala, meus irmãos amados, tudo bem com vocês? É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de Deus para o teu coração, para trazer uma palavra, para trazer incentivo ao teu coração a viver uma vida de devoção, uma vida de entrega, uma vida de um profundo relacionamento com Deus. Eu quero te dar as boas-vindas, seja bem-vindo a esse canal. Eu quero convidar você, se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva, curta também esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Vamos juntos levar a mensagem do Senhor, a mensagem do Evangelho aos quatro cantos desta terra. E eu tenho certeza que você pode ser canal de Deus para fazer com que o Evangelho cresça e ele salve pessoas. Amém? Bom, vamos lá então para o vídeo. Hoje eu tenho um tema especial para trazer para o coração de vocês, uma palavra que Deus tem trazido ao meu coração, que está lá em Abacuque, no capítulo 1. A partir do versículo 5, a Bíblia vai dizer assim: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque o realizo em vossos dias obra, tal que vós não crereis quando vos for contada. Esse texto aqui, quando nós lemos ele de forma isolada, sem o contexto, a gente não vai entender a mensagem que esse texto ele carrega. Pode ser aos nossos olhos, uma mensagem desejável de viver, algo que a gente anseia por experimentar, mas aqui nesse texto, com certeza não é esta a realidade, porque a realidade que esse texto ele traz é uma realidade assustadora, é algo maravilhosamente terrível. E se nós formos analisar o contexto por completo, que é o que faremos aqui, você vai conseguir compreender na íntegra que o Senhor ele desejava falar a esse povo e o que o Senhor deseja falar comigo e com você também. Aqui no capítulo 1, Abacuque, ele orava ao Senhor em um terrível silêncio de Deus, onde Deus ele não falava. E Abacuque, ele insistiu em buscar a face do Senhor para que Deus ele pudesse falar com ele, porque o coração dele estava tomado de angústia pela realidade que o povo estava vivendo naqueles dias, uma realidade de pecado, de idolatria, de promiscuidade. Aquele povo, o povo de Deus, o povo de Judá estava afundado no pecado. Então Abacuque começa a clamar a Deus para que Deus pudesse falar com ele e responder as suas orações. Depois de tanto clamar, depois de tanto buscar a face do Senhor, Deus ele fala com Abacuque e Deus ele traz uma mensagem ao coração dele, e é onde aqui no versículo 5 a gente consegue compreender o que Deus ele quis dizer. E ele estava falando sobre juízo, e sobre o juízo do povo de Deus, sobre o juízo do povo, da casa de Deus. E quando essa palavra de Deus veio ao coração de Abacuque, ele transmitiu isso para o povo, de prontidão rejeitou a mensagem, porque era uma mensagem exortativa e eles carregavam o título de serem povo de Deus, mas estava completamente distante. Eles falavam com sua boca, mas o coração estava distante de Deus. Quando Abacuque ele trouxe aquela mensagem, trouxe aquela palavra de Deus para o coração daquele povo, aquelas pessoas elas programaram os seus ouvidos para não ouvir o que Deus estava falando, pois essas pessoas elas estavam interessadas simplesmente em viver e experimentar os seus próprios desejos. Irmãos, e o que a gente consegue tirar desse texto, dessa passagem, desse livro, dessa palavra para o nosso coração, é que muitas vezes, irmãos, nós tentamos sustentar uma posição, mas nós mal sabemos que nós estamos adiantando, antecipando, acelerando o juízo de Deus sobre nós. Nós estamos antecipando o juízo de Deus sobre a igreja, sobre o povo, sobre a nossa própria vida, sabe? E o pior ainda, meus irmãos, é que quanto mais nós praticamos esses atos pecaminosos, quanto mais infiltrados no pecado, e quanto mais o pecado faz parte da nossa vida, sabe, muito menos nós cremos no juízo de Deus, e nós temos grandes chances de sermos surpreendidos pelo juízo de Deus, sabe?
Por diversas vezes nós ouvimos Deus falar através dos seus profetas, Deus falar através dos seus pastores, dos teus líderes, Deus falar através dos homens e de mulheres de Deus que Deus ele levantou para poder pregar aquilo que está dentro do seu coração. Mas muitas vezes o nosso coração se endurece quando fala sobre arrependimento, quando fala sobre correção, quando Deus ele fala conosco e ele nos desafia a vivermos uma vida de santidade, uma vida pautada na verdade, pautada na palavra, sabe? Muitas vezes nós somos desafiados por Deus a viver essa vida, porque assim importa que os filhos de Deus vivam. E quando as palavras de correções, elas vêm sobre nós, é como se fosse algo amargo, é como se fosse algo duro, é como se fosse algo que machucasse a gente. Mas eu quero dizer para você que, assim como aquele povo sofreu, porque Deus entregou o povo para ser cativo à Babilônia, eles foram levados cativos para a Babilônia. E lá na Babilônia, eles puderam ver que o pecado, a idolatria, e só naquele contexto ali, eles conseguiram se arrepender. E muitas vezes, irmãos, Deus nos leva para situações, Deus nos leva para lugares, Deus nos leva para posições e Ele nos coloca em situações difíceis para que a gente se lembre que existe um Deus que é santo, que é puro, que é íntegro, sabe? Mas esse Deus é um Deus de justiça. E Deus ele sempre nos chama para vivermos uma vida de alinhamento com o coração dele, com a vontade dele. E Deus ele queria que o povo dele se voltasse completamente para ele. Talvez essa seja uma diretiva de Deus para mim e para você hoje, que a gente endireite o nosso coração. Muitas vezes nós temos ouvido um evangelho distorcido, um evangelho dissolvido, um evangelho que não é puro, um evangelho que não santifica. Tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que nós colocamos para dentro, que não aponta a gente para a cruz, isso vai trazer juízo de Deus sobre nós. Nós precisamos analisar a vida que temos vivido, nós precisamos analisar qual tem sido a nossa conduta, se nós temos vivido uma vida enlaçada pelo pecado, enlaçada pelos desejos carnais, desejos pecaminosos, e isso tem causado em nós uma cegueira, uma surdez espiritual que não tem permitido a gente discernir a voz de Deus, porque os pecados que em nós têm sido praticados, e isso tem feito com que a gente não consiga ouvir a voz de Deus. E quando a gente não consegue ouvir a voz de Deus, nós ficamos desgovernados. Por quê? Porque o pecado começa a tomar conta de nós. Que ressuscita em nós o velho homem, que ressuscita em nós a nossa essência caída e a gente vive uma vida distante da presença de Deus. E nós nos acostumamos com isso. Nós nos acostumamos a viver uma vida de pecado. O convite que Deus ele traz para mim e para você hoje, uma diretiva de Deus, uma direção de Deus, uma instrução de Deus para o nosso coração é: seja santo, porque eu sou santo. Porque pode tardar, mas o juízo virá. Ele disse que o juízo virá. Nós precisamos estar preparados. Nós temos que estar preparados. Nós estamos vivendo dias terríveis, onde a apostasia tem tomado conta da igreja. O coração de muitos já não queimam mais pelo evangelho. Nós estamos tão enlaçados com esse mundo, sabe? Tão pregados aqui nessa terra, que nós não conseguimos mais pensar naquilo que é eterno. Nós não conseguimos mais viver uma vida aos pés do Senhor e amar a sua presença e guardar a sua lei dentro do nosso coração. Nós já não conseguimos fazer mais isso. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertar, nós precisamos de um choque de realidade. E a gente não precise passar por um momento difícil para nos lembrarmos que Deus é o nosso Senhor. Ele é um Deus santo, um Deus de justiça e um Deus de juízo. Amém? Que essa palavra possa abençoar a sua vida, que essa palavra possa gerar no teu coração fé, encorajar você a viver uma vida completamente diferente. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.